O jornalista Cláudio Zaidan está conosco, como toda semana acontece aqui no Jornal Gente, hoje para explicar uma das notícias mais importantes da semana. Espanha, Irlanda e Noruega reconhecem o Estado da Palestina. Isso tem tudo a ver com os conflitos que nós temos noticiado no Oriente Médio. E aí, Zaidan, o que muda a partir de agora? Seja bem-vindo, bom dia para você. Olá, Pedro, bom dia, Cláudio Humberto, Thaís Freitas. Bom dia. Bom, na prática, é claro que não vai mudar coisa alguma, mas há o aspecto simbólico, e é mais uma fonte de pressão e de tensão para Netanyahu e seu governo. Por que não muda nada? É bom lembrar que no começo deste mês, a Assembleia Geral da ONU, mais de 140 países, aprovaram a mesmíssima coisa, o reconhecimento de um Estado palestino independente e soberano. E aí? O que mudou? Os Estados Unidos votaram contra. Como é a Assembleia Geral da ONU, não existe poder de veto. Só que a Assembleia Geral da ONU, tudo que ela aprova é isso, é simbólico. Não é? O que vale mesmo é o Conselho de Segurança. E para que um Estado da Palestina seja reconhecido como membro pleno da ONU, porque hoje os palestinos têm representação. Podem falar, podem opinar, mas não votam. Não são membros efetivos da ONU. E tem de passar pelo Conselho de Segurança. E, é claro, os Estados Unidos vetarão. Já apresentaram, inclusive, por intermédio do Blinken, o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado, a suposta justificativa para o veto. Eles dizem que o reconhecimento por parte da ONU, seja na Assembleia Geral, no Conselho de Segurança, de um Estado palestino, na prática poderia prejudicar negociações que levariam à formação de dois Estados. Essa é a posição dos Estados Unidos. Então, o que Noruega, Espanha e Irlanda fizeram foi tomarem a decisão de se juntarem a um grupo de mais de 140 países, o Brasil inclusive, que já reconhecem há tempos o Estado palestino. Inclusive a Colômbia agora anunciou que vai abrir uma embaixada em Ramallah, na Cisjordânia, né? Que é o reconhecimento total. Tem um embaixador lá, eu reconheço que é um Estado soberano. Agora, não muda nada, porque a Espanha, a Irlanda e a Noruega dizerem que só reconhecem as fronteiras anteriores a 1967, quando houve a Guerra dos 6 Dias, não vai mudar a condição real do que acontece em Israel e da situação dos palestinos. Zaidan, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa para você explicar para a gente. Numa situação hipotética, caso em algum momento seja aprovada a criação do Estado palestino pelo Conselho de Segurança da ONU, enfim, o que é que muda na prática para os palestinos? Bom, eles teriam a plena autonomia sobre a Cisjordânia e sobre a faixa de Gaza. Mas não tem sobre a Cisjordânia, não. Hoje, 20% da Cisjordânia tem a administração da Autoridade Nacional Palestina. Uma administração desmoralizada. Né? Os próprios palestinos têm desprezado a ação da Autoridade Nacional. 20% é uma administração compartilhada entre Israel e a Autoridade Nacional. Questões militares ficam inteiramente nas mãos de Israel. E 60% da Cisjordânia, 60%, inteiramente sob o controle de Israel, é onde estão os colonos, que avançam cada vez mais em direção a terras dos palestinos. E é bom lembrar, se você for hoje a um assentamento de judeus na Cisjordânia, você vai ter eletricidade, água corrente, água tratada, há inclusive mansões em alguns desses lugares. As imagens estão disponíveis aí, você pode encontrar facilmente. Do lado palestino, além da falta de infraestrutura, há uma dificuldade tremenda para a legalização de terra. Né? Em Israel, há uma espécie de instituto privado que determina a distribuição de terras, a negociação de terras, inclusive a venda de terras. Então, não é o Estado, oficialmente não é o Estado de Israel que impede que palestinos adquiram terras fora da Cisjordânia.
é esse instituto que é privado e ele só negocia terras com o judeu. Agora, Gaza é uma outra história. Gaza é um grande acampamento. E hoje é um grande acampamento devastado, arrasado, destruído, com mais de 35 mil mortos. E olha, essa história de 2 estados é um bonde que passou. É inviável. Começando pela capital. Os palestinos dizem a única cidade que pode ser capital de um estado palestino é Al-Quds, ou seja, a parte oriental de Jerusalém. E para Israel, Jerusalém é sua capital indivisível. Não há acordo possível. A única saída seria um Estado, porém com plenos direitos e deveres para todos. Todos estariam sujeitos às mesmas leis, todos teriam os mesmos direitos e também os mesmos deveres. Daqui a algum tempo, poucos anos, você teria mais ou menos 7 milhões de palestinos e 7 milhões de israelitas. Todos israelenses, mas 7 milhões de israelitas e 7 milhões de palestinos. E aí você teria a votação, um sistema parlamentarista, as pessoas votariam nos partidos e quem tivesse mais voto colocaria o primeiro-ministro, formaria o gabinete. Por que isso é inviável também? Porque a lei da nação, e é recente, ela foi aprovada há coisa de 7 anos, a lei da nação estabelece que Israel é um Estado judaico. E, portanto, eles não consideram viável, e nem hoje seria aceitável do ponto de vista jurídico, um Estado onde todos teriam os mesmos direitos e onde os palestinos poderiam ter maioria para formar um governo. Não é? Então, 2 estados é uma solução, é um bonde que passou e não foi aproveitado. E sempre esbarrou na questão central, que é Jerusalém, além da diáspora. Há uma exigência dos palestinos para a aceitação da volta daqueles que são netos, filhos, sobrinhos dos que foram expulsos em 1947, 48. Então, não há viabilidade para 2 estados. E pensar em ter um estado único, homogêneo, onde haveria o mesmo território para os 2 povos, também é hoje uma questão politicamente irrealizável. Não é? E o próprio Antony Blinken, que é judeu, secretário de Estado, insuspeito como aliado de Israel, ele disse, olha, Israel está plantando e produzindo e gestando ódio, ressentimento e muitas novas edições do Hamas na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, onde há cada vez mais uma situação opressiva. Então, teorizar sobre soluções, mas cá entre nós, não há solução à vista. Agora, Zaidan, essa coisa de plantar o ódio é ali uma mão dupla, né? É de parte a parte, né? Ambos os lados ficam fomentando esse ódio que não para nunca, né? Agora, a criação hipotética de um Estado palestino, assim, teria um problema claro, assim, né? De sobrevivência. Eles não têm nada, né? Não tem nada. A água, os combustíveis, a energia elétrica, tudo isso é fornecido por Israel. Já era assim antes do conflito na faixa de Gaza. Toda a água, toda a energia, todo o combustível, os alimentos, todo o abastecimento da faixa de Gaza era proporcionado pelo Estado de Israel. Como aconteceria, alongando a pergunta da Thaís, né? Como seria possível um Estado palestino sobreviver sem produzir nada, não é? De maneira que a autonomia pressupõe também é seu, a tua casa é tua, te vira. Como é que eles fariam? Que meios teriam de sobreviver? Bom, seria um Estado descontínuo, porque haveria uma faixa de Israel separando a Cisjordânia da faixa de Gaza. Não é? Seria um Estado descontínuo. A Cisjordânia, ela é viabilíssima, até porque ela tem as águas do Jordão. Agora, é interessante perguntar por que na Cisjordânia você tem boa parte da população sem infraestrutura, muitas vezes dias sem eletricidade, sem água tratada, sem rede de esgoto, e isso não ocorre nos assentamentos judeus, aqueles que foram legalizados pelo Estado de Israel. E é bom lembrar que nenhum político israelense tem hoje voto para conseguir os 61 assentos. Você tem de fazer coalizões, coligações.
E quando você faz coligações com os partidos radicais, as exigências são claras. Então, o Netanyahu, para formar o governo, ele teve de ouvir: você vai garantir a permanência e vai aumentar os assentamentos na Cisjordânia. E o Netanyahu acredita nisso, para ele não há grande dificuldade. Agora, vocês imaginam que algum governo israelense chegará para aqueles milhares de colonos e dirá: saiam daí, porque aí haverá agora um Estado palestino? Eles não vão sair. É irrealizável. Agora, do ponto de vista de... Gaza teria de ser subsidiado. Só que aí haveria a ligação da faixa de Gaza com a Cisjordânia, como Estado soberano. Mas não há dúvida que a ajuda internacional seria imprescindível. Não há dúvida. Não há a menor dúvida quanto a isso. E, por outro lado, Gaza pode ser um Estado industrial. E a Cisjordânia tem condição de produzir comida, tem condição de estabelecer uma indústria local, tem água. É viável. Só que é politicamente irrealizável. Mais do que politicamente, é historicamente. E Jerusalém? Porque essa é uma questão chave. E não haverá acordo. Para os palestinos é a sua capital e isso é inegociável. Para Israel é sua capital indivisível. Ou seja, a parte leste, que é a parte bíblica, oriental, a mais importante, a histórica, a Jerusalém de Davi, e a Nova Jerusalém, a Jerusalém Nova, a cidade nova, que está sob a administração de Israel. A oriental não, é a administração internacional, com participação direta da Jordânia nessa administração. Há uma autorização internacional para que a Jordânia faça essa administração. Enfim, é irrealizável. Então é muito mais simbólico quando esses países dizem: reconhecemos um Estado palestino. Hoje, isso não é realizável. Cláudio Zaidan, sempre conosco aqui no Jornal Gente. Obrigada, viu, Zaidan? Até a próxima. Um abraço. Abraço. O Jornal Gente, todas as manhãs você acompanha.